E aí, turma, tudo bem? Como foi o final de semana? Foi bom? Estudaram bastante ou não? Não, né? E as atividades já mandaram? Eu já fechei novamente o segundo e terceiro bimestre. Quem não mandou e quiser mandar, eu vou colocar essas notas no CIAEP lá no quarto bimestre, tá ok, gente? Nós vamos dar continuidade na nossa aula de matemática e fazer uma revisão sobre progressão aritmética, que nós já falamos isso lá no terceiro bimestre, e vamos fazer apenas uma revisão para facilitar a vida de vocês, tá ok? Na aula anterior nós falamos de sequência, e o que é sequência ou sucessão? É um conjunto de termos em uma determinada ordem. Se não tiver ordem, não tem sequência, não tem sucessão, tá? Então, para que a gente fale de progressão, você tem que saber o que é sucessão ou sequência. E o que é uma progressão aritmética? É uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior, somado com um número fixo, chamado de razão da progressão. Então, para que a gente encontre a razão de uma PA, você vai pegar um conjunto de termos que estejam em ordem, subtrair o posterior menos o anterior. Se essa diferença der sempre o mesmo termo, você tem uma razão de uma progressão aritmética. Então, nós temos aqui os elementos, como é representado uma PA. A índice 1, a índice 2, a índice 3, a índice N mais 1. Esses são os termos algébricos de uma PA, tá ok? Vamos em frente. Para me encontrar sempre o próximo termo, eu vou somar o termo anterior mais a razão. Eu vou sempre encontrar o termo posterior, onde o N pertence ao conjunto dos naturais sem o zero. Quando o conjunto vem com esse asterisco, nós temos o conjunto sem o zero. Ou seja, eu pego esses termos aqui, ó, vou subtrair o posterior, no caso 2 menos 1, a índice 3 menos a índice 2, a índice 4 menos a índice 3, a índice N mais 1 menos a índice N, vou encontrar a razão. Se quando você fizer a diferença, der um valor diferente do anterior, não é sequência, não é sucessão, logo você não tem PA, tá ok? O R, ó, é a razão da progressão aritmética. R é a razão da progressão aritmética. Exemplo, se eu quero a índice 4 numa PA, 2, 4, 6, 8 e 10, é muito fácil eu conferir, ó, 1, 2, 3, 4. Esse termo é o A, significa que é o A índice 4 de uma PA. O número 8 é 2, aliás, o A índice 4, que é o quarto termo, é o 8. Então, o 8 é o 4, ele é o quarto termo da sequência. Como é que eu encontro essa razão? Eu vou pegar o termo posterior ao primeiro, então é 4 menos 2, igual a 6 menos 4, que é igual a 8 menos 6, que é igual a 10 menos 8. Quanto dá? Todas essas diferenças dá um valor, número 2, que é constante, ó. 4 menos 2, 2. 6 menos 2, 2. 8 menos 6, 2. 10 menos 2, 8, 2. Então, aqui nós temos a razão da PA. Essa sequência é uma PA, tá ok, gente? Isso aqui nós já vimos, por isso a gente vai correr um pouco para ver se dá tempo. Se cair o sistema que está caindo constantemente, vocês tentam fazer o exercício, tá bom? A classificação da PA, nós também já vimos. A PA ela pode ser classificada em constante, pode ser crescente ou pode ser decrescente. Quando ela é constante? Quando você faz a diferença do termo posterior menos o anterior e encontra a razão zero, ela é constante. Quando ela é crescente? Quando você subtrai o posterior menos o anterior, tá? E vai dar um termo, tá? Maior que zero. Então, a razão, no caso, tem que ser maior que zero. Quando que ela é constante? Quando a razão é igual a zero.
Quando ela é crescente, quando a razão é maior que 0. E quando ela é decrescente, quando você subtrai o posterior menos anterior e encontra um valor negativo. Então, 10 menos 15 dá menos 5. Tem que saber subtrair, tem que saber trabalhar com números relativos. Se não souber números relativos, vai ter problema. Um exemplozinho aqui, ó, bem fácil. Ó. Nós temos uma PA, que é 3, 9, 15, 21, tá? Observe que aqui está cheio de pontinho. Nesse caso, ela pode ser uma PA infinita, mas nem sempre que tem só pontinho, ela é PA infinita. Vamos ver esse caso aqui, ó. Ele está dizendo para você calcular a razão onde essa PA tem quantos termos? 5. Então, ela não é infinita. Então, não basta ela ter pontinho aqui, ó, para ser infinita. Ela só é infinita quando você não sabe o último termo. Como aqui ele está dizendo que ela tem 5 termos, logo ela não é infinita. Nós vamos apenas calcular quem é o quinto termo. Observe aqui, ó. Ele quer o quinto termo. Quem é o quinto termo? Vai ser sempre o termo anterior mais a razão. Quem é o termo anterior em relação ao quinto termo? É o quarto. Então, a índice 5 vai ficar índice 4 mais R. Quem é o R? Você subtrai aqui o posterior menos o anterior. 9 menos 3 dá 6. Então, você vai pegar o índice 4. Quem é o índice 4? 21. Soma 21, tá? Mais quanto? Mais a razão. Quanto é a razão? 6. Então, você tem 6 mais 21. Vai dar quanto? 27. Então, o quinto termo aqui é 27. Professor, não entendi. Bulufa, o senhor está ficando doido? Não. Olha, o A índice N mais 1, no caso, é o A índice 5. O A índice N mais 1, né? O A índice N mais o R. Quem é o A índice N aqui, ó? O A índice N é 21. Porque o A índice N mais 1 é o próximo. Então, você pega o A índice N, quanto é? 21. Então, fica 21 mais a razão. Professor, como é que eu sei a razão? Você subtrai a partir do segundo, em relação ao anterior, você tem a razão, tá bom? Então, a razão é 6, está aqui feito os cálculozinhos, somado com o termo que eu tenho aqui, eu tenho 21 mais 6, logo vai dar 27. Está feito tudo aqui, ó, tudo mastigadinho para vocês. Ó. A índice 5 é igual a índice 4 mais R. Quem é o R? É 6. Quem é o índice 4? 21. Logo fica 21 mais 6. Faltou somar aqui, ó. E aí é mamão com açúcar, né? 21 mais 6. Dá quanto? Dá 27. Muito fácil. Tá bom? Isso é só saber somar. Eu tenho a índice 5 é igual a 21 mais 6. Inclusive já está feito aqui, ó. É só você dar uma olhada e saber somar. Então, a progressão aritmética, ela pode ser finita ou infinita. Quando que ela é finita? Quando você sabe a quantidade de elementos que ela tem, tá ok? No caso aqui tem 2, 4, 6, 7. Tem 7 elementos. É uma PA finita. Quando ela é infinita? Quando eu não sei quem é o último termo. Ela é infinita. Se eu não sei, é infinita. Tá ok? Um exemplo aqui, ó. Exemplo da sequência. 4, 7, 10, 13, 16. Nesse caso, eu tenho 2, 4, 5 termos. Mas a sequência tem muito mais termos. Está cheio de pontinho aqui. E não está me dizendo quantos termos tem essa sequência. Se não está dizendo quantos termos tem, muito menos eu vou saber quem é o último termo, tá ok? Agora, se você me pedir a razão dessa sequência, basta subtrair a partir do segundo menos o anterior, encontra a razão. 7 menos 4 dá 3. 10 menos 7 dá 3. Basta 2 elementos aqui para você já encontrar a razão, tá bom? Então, nesse caso, essa sequência, ela é infinita.
eu não sei quantos termos tem, muito menos quem é o último termo, tá bom? Agora, isso aqui vai nos trazer uma formulazinha. Essa formulazinha nós vamos encontrar a partir da razão. Ó. Que é a razão? É o índice 2 menos o índice 1, que é igual ao índice 3 menos o índice 2, que por sua vez é igual a índice 4 menos a índice 3, que é igual a índice n menos a índice 1. Isto aqui você encontra a razão. Sendo assim, ó, para mim encontrar a razão, eu tenho o índice 2 menos o índice 1, que é o índice 2. Se eu levar ó, o índice 1 para o primeiro membro, para o segundo membro, ele vai com o sinal trocado. Eu já encontro o índice 2. A índice 2 é igual a índice 1 mais R. Isso para encontrar o segundo termo, a índice 1 mais R. Para que eu possa encontrar o terceiro termo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o índice 3, vou subtrair de índice 2 igual a R. Ó. Então, fica índice 3 menos índice 2 igual a R. Eu levo o índice 2 para o segundo membro, vai com o sinal trocado. A índice 3 é igual a índice 2 mais R. Tá ok? Então, gente, só que o índice 2, nós já vimos que é índice 1 mais R. Eu substituo aqui, ó. Logo, quanto eu vou ter? A índice 3 é igual a índice 1 mais R. Com mais R dá 2R. E aí, gente, vamos pegar só mais o terceiro termo e verificar o que acontece para que a gente já tire uma fórmula. A índice 4, que é o índice 5. A índice 4 menos a índice 3 igual a R. Eu quero o índice 4, eu levo o índice 3 para o segundo membro, fico com a índice 4 igual a índice 3 mais R. Quem é o índice 3? A índice 3 é a índice 1 mais 2R. Então, vai ficar assim, ó, somando aqui, ó, eu pego o índice 1 mais 3R, veja que bem aqui, ó, eu vou sempre subtraindo de 1, ó. Então, fica a índice 4 igual a índice 1 mais 3R. Esse valor aqui vai ser sempre menos 1, esse aqui, ó. 4 menos 1, 3. Então, o índice 4 é igual a índice 1 mais 3R, tá ok? Continuando, ó. Observando esses resultados que nós já vimos, o que vai acontecer? Eu vou ter uma formulazinha que me diz que o índice N, que é o termo geral, é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes R. Quem é o índice N? É o último termo. A índice 1 é o primeiro. N é o número de termo da sequência, menos 1 vezes R. É só você observar nessas deduções anteriores que o índice que eu preciso vai ser sempre a índice 1 e aqui N menos 1. Então, está aqui a fórmula. A índice N é igual a índice 1 mais N menos 1 vezes a razão. Quem é o índice N? É o termo geral que queremos calcular. Quem é o índice 1? É o primeiro termo da PA. Quem é o N? O N é a posição do termo que queremos descobrir. Ou seja, a quantidade de termos. Exemplo, vamos ver esse exemplo aqui rapidinho, antes que caia o sistema. Então, eu tenho, calcule o índice 10, ou seja, quando ele diz índice 10, eu tenho 10 termos de uma PA. Observe que aqui está pontilhado, mas não quer dizer que ela seja infinita, porque ele está dizendo que o último termo é 10. Professor, mas como é que eu sei que é o último? Ele já deu 4 termos. Ó. Se ele está dizendo que é para calcular o índice 10, é porque eu quero o último termo. Então, vamos resolver isso aqui. Ó. Primeiro, o que eu tenho que fazer? Tirar os termos que eu preciso. Quem é o primeiro termo? 26. Quem é a razão? É o segundo menos o anterior. 31 menos 26 dá 5. Quantos termos tem essa PA? 6. Aí ficou fácil. Substituindo esses valores na fórmula do termo geral, nós vamos ter o quê? O 10º termo. Quem é a fórmula? A índice N
igual a índice 1 mais n menos 1 vezes r. Professor, o que é esse r mesmo? É a razão. Você vai sempre subtrair o posterior menos o anterior, já encontra a razão. Basta 2 termos da PA para que você encontre a razão. Primeiro termo é 26, ó. O índice 10 é o que ele está pedindo, mais n. Quanto é o n? 10. 10 menos 1. Professor, de onde saiu 1? É da fórmula. Vezes 5. 10 menos 1, ó, dá 9. Vezes 5. Por favor, vocês não vão somar 26 com 10, ó. Que aí vocês vão dançar, tá ok? Tem que primeiro resolver o que está dentro do parênteses. Então, fica 10 menos 1, dá 9. 9 vezes 5, 45. 45 mais 26 dá quanto? Professor, não sei. Aí tem que ir lá na tabuada, né? Também, pelo amor de Deus, não vamos somar 26 com 9, ó. Porque o 9 está multiplicando o 5. Então, primeiro, faça a multiplicação. 9 vezes 5, 45. Se aqui fosse 25, ó, já tinha 45 com 25, ficava quanto? 70, né? Mais 1, 71. Então, isso aqui é mais fácil do que empurrar bêbado na ladeira. O que vocês têm que saber, as 4 operações. Somar, subtrair, multiplicar e dividir. Pelo menos as 3 primeiras tem que saber aqui na PA, né? Então, o 10º termo dessa PA é 71. Professor, não tem uma maneira mais fácil? Tem. Vocês tiram a razão aqui, ó. 31 menos 26 dá quanto? Dá 5, não é isso? 4 mais 1, 5. E aí vai somando com a partir do último termo. 41 mais 5 dá 46, mais 5, 51, e aí vai somando. Quando você tem poucos termos, como 10, não tem problema. Você pode até não fazer pelo cálculo da fórmula. Mas se você tiver 500 números, você vai fazer isso? Se fizer, vão perder muito tempo, né? Dá para passar umas 2 noites fazendo. O certo é aprender a formulazinha, que não é difícil. Tá bom, gente? Então, galera, treinem isso aqui, que vocês têm aulas anteriores, que nós vimos lá no 3º bimestre, tá bom? E, com certeza, dá para você resolver esses problemas. Vou mandar atividade a partir da próxima semana com atividade para vocês mandarem de volta. Eu já mandei 2 atividades de matemática e mandei uma de física. Essa semana eu vou também mandar outra de física e vocês vão mandando de volta, porque a partir do dia 15 vai ter atividade direta para vocês fazerem prova, tá bom, gente? Não esqueçam de mandar atividade, pelo amor de Deus. E depois não vão ficar reclamando que vocês não têm nota no CIAEP, tá bom? Por que não tem? Porque não mando as atividades dentro do período normal. E aí depois querem correr atrás, né? Dê uma estudada, por favor. Se não estudarem, o bicho vai pegar. E aí, quando for 6 de janeiro, vocês vão chorar lágrimas de crocodilos. Tá bom, gente? Muito obrigado e até a próxima.